Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem instigante que recebemos. É um artigo do Roque Indube, lá do blog Dinheiro que Me Veja. Ah, sim. Aquele de maio de 2025, né? A Síndrome da Carteira Camaleão. Esse mesmo. E olha, a nossa missão aqui é, tipo assim, desvendar as ideias centrais desse texto. Ele tem um tom bem direto, sabe? Crítico, até meio irreverente, sobre como o pessoal reage às notícias no mundo dos investimentos. Exato. O Dube ele questiona essa coisa quase compulsiva, né? De ficar mudando a carteira de investimentos a cada nova crise, a cada manchete que sai. Seja política, economia, um conflito lá fora. Uhum. Ele basicamente argumenta que essa reatividade toda, o tempo todo, talvez seja mais prejudicial do que útil, sabe? É uma bela provocação sobre o jeito de investir hoje em dia. Uhum. E ele já começa com uma ironia, né? Dizendo que os investidores parecem viver mais pelas manchetes do que, de fato, pelos fundamentos das coisas. Ele descreve aquela cena, Qual cena? aquela correria, tipo, conflito internacional, vende tudo. Acordo de paz, compra de volta, um político ganhou, muda a carteira, outro ganhou, muda de novo. É quase uma caricatura, mas é uma que muita gente talvez reconheça, né? Pois é, uma caricatura que dói um pouquinho porque reflete uma ansiedade bem real que existe no mercado. E a pergunta central que ele joga no ar é: será que faz sentido rodar e rodopiar tanto a carteira de investimentos assim? Hum. Ele questiona essa ideia de ficar trocando ativo como quem troca de roupa, sabe? Dependendo da previsão do tempo. E ele até usa a experiência pessoal dele. A da visão. Isso, ele conta que perdeu a visão e, segundo ele, isso fez enxergar melhor o mercado, para reforçar que o pânico, na verdade, é o risco maior. Interessante essa perspectiva dele, né? E ele vai direto no que chama de fetiche da carteira sob medida, uma ilusão vendável. Ele descreve todo um ritual que a gente vê acontecer a cada evento novo. Ah, sim. Aqueles relatórios especiais que saem correndo, as lives super dramáticas, as recomendações urgentes. Monte agora sua carteira defensiva, ou então prepare sua carteira para o novo governo. É bem isso. Ele critica justamente essa indústria da recomendação reativa. Ele argumenta que montar uma carteira para cada manchete é, e aqui cito ele, financeiramente burro e emocionalmente exaustivo. A crítica aqui é forte, viu? Pesada. Ele sugere que essa necessidade constante de ajuste talvez não seja tão genuína assim. Seria mais algo estimulado, sabe? Uma ilusão vendável, como ele diz. E aí ele chega no termo que dá nome ao artigo, a síndrome da carteira camaleão. Qual que é a essência dessa síndrome na visão dele? Olha, a essência é que essa necessidade de ter várias carteiras, uma para cada cenário político, outra para taxa de juros, outra para crise internacional, isso não serve de verdade ao investidor. Pelo contrário, Serve a quem, então? aos intermediários. Ele é bem direto nisso. O assessor pode ganhar comissão, a corretora ganha corretagem, o governo leva imposto sobre as operações e o investidor. Bom, o investidor é quem paga a conta toda. Entendi. Ele até cria um perfil para isso, o investidor giratório. Sempre rodando, sempre meio tonto, sempre cansado. Nossa, investidor giratório, essa imagem é forte mesmo. E ele entra num ponto que é crucial, né? Os custos dessa movimentação toda, que muitas vezes a gente nem percebe. Exatamente. Não é só desgaste emocional, que já é grande. Ele lista os custos financeiros mesmo. Tem a corretagem, claro, tem o imposto sobre ganho de capital, tem o spread, aquela diferença entre o preço de compra e venda. E tem um que é mais sutil, né? Sim, o custo de oportunidade. Esse é poderoso. Pensa bem, ao vender um ativo super rápido para comprar outro por causa de uma notícia que pode ser passageira, a pessoa pode perder dividendos importantes ou uma valorização futura que viria. É tipo um vazamento silencioso de patrimônio. Faz todo sentido. E tudo isso, como ele mesmo aponta, muitas vezes é motivado por notícias que, sei lá, perdem o efeito em dias, talvez semanas. O que nos leva a outra crítica central dele, a tal da tragédia da previsão. Ah, essa parte é ótima. Ele questiona essa crença quase ingênua de que os analistas conseguem prever com precisão, sabe, o impacto de eventos super complexos, guerras, eleições, pandemias, nos mercados.
Ele diz que o mercado não é uma equação simples, linear, tipo, evento A acontece, então a ação X cai e a Y sobe. Não é assim. E ele usa uma metáfora bem visual para isso, né? O mercado é como um rio turvo. Quem acha que enxerga o fundo, na verdade, só vê o próprio reflexo distorcido. É uma crítica direta a essa arrogância, talvez, de achar que dá para prever o imprevisível. Perfeito, e ele complementa com exemplos, tipo, uma commodity pode subir com um conflito. Pode, mas e se logo depois vem uma recessão global que derruba a demanda por tudo? Complica tudo, né? Exato. Ou, e se surge um acordo de paz do nada? Aquela carteira defensiva montada às pressas pode virar pó rapidinho. A complexidade, a interconexão das coisas, tudo isso torna a previsão algo muito, muito difícil. Quase um exercício de, sei lá, futurologia. Além dessa dificuldade de prever o impacto, ele também questiona a nossa capacidade de prever a duração dos eventos. É o que ele chama de o argumento supremo da duração. Sim, porque pensa bem. Quem monta uma carteira baseada na manchete do dia está, mesmo sem perceber, assumindo que sabe quanto tempo aquele evento vai durar. Verdade. Uma guerra vai durar uma semana ou um ano. Uma política econômica vai se manter por quanto tempo? Ele argumenta que ficar mudando a carteira a cada pesquisa eleitoral que sai, ou a cada nova fase de um conflito, isso não é estratégia. É, nas palavras dele, coreografia de quem não tem convicção. Ok, então a gente deu a crítica pesada à reatividade, aos custos, à ilusão da previsão, mas qual é a alternativa que ele propõe? Quer dizer, como deveria ser a abordagem do investidor, então? Aí vem o ponto central da solução que ele apresenta. A verdadeira carteira defensiva, segundo ele, não é aquela montada depois que a crise estourou. É a que foi construída antes e mantida com disciplina. A defesa está na construção inicial, sabe? Não na reação desesperada. E como se constrói essa carteira defensiva prévia, então? Qual a dica dele? Ele defende selecionar empresas que são líderes nos seus mercados, que atuam em setores mais perenes, resilientes. Empresas que já passaram por diversas crises, diferentes governos, recessões e continuaram lá, fortes. É nesse ponto que ele introduz aquele acrônimo, BESTS-ME. BESTS-ME. Vamos decifrar isso aí. BEST''S-ME. Bancos, energia, seguros, telecom, saneamento e materiais essenciais. Ele até brinca um pouco com o som, né? Sugerindo uma leitura tipo a best sou eu, a melhor sou eu. Entendi a brincadeira. Reforça a ideia de construir a carteira com clareza, com lucidez e não com medo baseado na última notícia. A lógica por trás é que esses setores são meio que o esteio da economia, menos sujeitos à espuma das notícias, como ele diz. Interessante essa seleção de setores, né? O foco é muito claro em serviços e bens essenciais, setores com barreiras de entrada altas, talvez menos voláteis que, sei lá, tecnologia ou consumo mais supérfluo, por exemplo. É uma visão bem focada em resiliência, né? E na previsibilidade de receita, mesmo em tempos mais turbulentos. Exatamente. E essa abordagem se conecta com outra crítica que ele faz, a da arrogância de achar que pode vencer o caos. Ele argumenta que tentar domar o caos do mercado com previsões e ajustes constantes é ingênuo. O investidor mais maduro, na visão dele, não tenta prever ou controlar o caos. Ele se prepara para coexistir com ele. Então, a mensagem principal seria parar de correr atrás da próxima carteira ideal para cada evento que acontece e ter uma carteira sólida? É isso? Isso, uma única carteira, que seja sólida, resiliente, bem diversificada e pensada para o longo prazo. E aí entra o ingrediente-chave, que ele mesmo admite ser meio tedioso e que não rende muitos likes por aí. Qual seria? Disciplina. Manter o rumo, sabe? Mesmo quando as manchetes estão gritando para mudar tudo. Faz sentido, embora seja difícil na prática, imagino. Ele também critica as chamadas carteiras oportunistas. O que ele quer dizer com isso? Ele as vê mais como um álibi, uma desculpa. Elas são vendidas como se fosse uma proteção especial ou uma oportunidade única no meio de uma crise, mas na visão dele servem principalmente para gerar mais movimentação. Ah, para gerar mais taxas. Exato. Mais taxas, mais comissões, mantendo o tal investidor giratório
preso nesse carrossel emocional e financeiro. Entendi. E tem uma ironia final que ele destaca que eu achei muito boa. Quem se protege demais se expõe. Como assim? Meio paradoxal, né? É um paradoxo mesmo. O investidor que tenta se proteger de tudo, mudando a carteira a cada mínimo sinal de perigo, acaba se expondo a outros riscos. Quais? Os custos de transação que a gente falou, a ansiedade constante, a chance de tomar decisões erradas no calor do momento e, talvez o principal, a desilusão com o mercado a longo prazo. Essa superproteção reativa, no fim, levaria ao fracasso. Faz sentido. Buscar uma certeza absoluta num ambiente que é por natureza incerto pode ser contraproducente mesmo. Ele defende que o mercado é para quem sabe conviver com as incertezas e que a carteira só deveria mudar por motivos pessoais do investidor, tipo, mudou o objetivo de vida, mudou a fase da vida, e não por causa da histeria do noticiário. E ele fecha com aquela imagem forte, a âncora versus a vela. A vela vai para onde o vento sopra, as notícias, o pânico do momento. Já a âncora, ela segura firme, mesmo com o mar agitado. A carteira deveria ser a âncora, segura, sólida, silenciosa. O resto é espuma. Uma metáfora poderosa para resumir a filosofia dele, sem dúvida. E a frase final do autor é bem marcante. O dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser, somos nós. Assinado Roquei Dube. E ele menciona também que tem outros posts lá no blog detalhando melhor essa abordagem Best is Me. É uma leitura que com certeza faz a gente pensar, né? Questiona muitos comportamentos que acabaram virando quase padrão no mercado. Ainda mais hoje, com acesso tão fácil à informação, à negociação online. Verdade. A ênfase que ele dá na disciplina, no longo prazo, na qualidade das empresas, em vez de ficar só reagindo às manchetes, é um contraponto bem importante hoje em dia. Sem dúvida. É quase um chamado à calma, sabe? E a estratégia de longo prazo, em contraste com essa agitação toda que a gente vê nas conversas sobre investimentos. Fica a questão, claro, de como equilibrar essa visão mais longa com eventos que realmente mudam os fundamentos de forma estrutural. Mas a crítica principal, a reação exagerada às notícias do dia a dia, essa é muito pertinente. Exato. A discussão não é sobre nunca ajustar a carteira, acho que não é isso, mas sobre o motivo e a frequência desses ajustes. A crítica é a síndrome do camaleão, essa mudança constante e reativa que, segundo o autor, beneficia mais os outros do que o próprio investidor. A proposta é ter uma base sólida, sabe? Uma âncora, que permita atravessar as tempestades sem entrar em pânico a cada raio que cai. Uma análise bem contundente do Roquei Dube. Fica aí o material para a nossa audiência refletir sobre a própria abordagem aos investimentos. Será que a carteira anda mudando de cor com muita frequência ultimamente? É uma boa pergunta para cada um se fazer. Refletir sobre o próprio comportamento diante das notícias, sabe? E avaliar se as decisões de investimento estão sendo guiadas por uma estratégia pensada, de longo prazo, ou mais pela emoção do momento. Com certeza. Bom, essa foi nossa análise do artigo A Síndrome da Carteira Camaleão. Queremos muito saber o que o pessoal achou dessas ideias. Concordam com essa visão do autor? Como cada um lida com a volatilidade e esse bombardeio de notícias? Deixem seus comentários pra gente e, claro, não deixem de se inscrever para não perder nossas próximas explorações de materiais relevantes como este. E fica aqui um agradecimento especial ao professor Júlio Facô, que fez a curadoria deste material pra gente e indicou o blog Dinheiro que Me Veja, do Roquei Dube, uma fonte bem interessante de reflexões sobre finanças e comportamento. Exato. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.